Está começando o meu, o seu, o nosso podcast business. Na Malacast está online, senhoras e senhores, levando o melhor da educação empreendedora para você. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Aliás, a gente já queria ter trazido aqui esse cara e a gente não conseguiu, teve que remarcar, tivemos problema com câmera, tivemos problema técnico aqui. Mas felizmente, olha, hoje ele está aqui para falar com a gente e é com muito prazer que eu recebo aqui Petros Lucchesi. Ah, falei certo? Ah, acertou. Muito obrigado, Renan, pelo convite. Antes tarde do que nunca. Minha avó dizia isso. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Cara, prazer te ter aqui, prazer te receber aqui no nosso podcast. Já era um desejo que a gente já tinha aqui há muito tempo, porque a gente sabe que você é um cara que, além de ter muito a agregar, né, um cara de muita relevância aí para a educação empreendedora. Nós buscamos, temos esse intuito aqui, né? Buscar levar sempre a educação empreendedora para jovens no Brasil, também aqui em Portugal, né? Buscamos fazer essa conexão aí entre Brasil e Portugal e buscar cases de sucesso de empreendedores pelo mundo. Então, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, fale como quiser. Essa é a grande vantagem, eu acho, hoje do podcast. Né? Você pode ser você e falar como você quiser, é sempre mais descontraído, uma linguagem mais informal. E pronto. Bom, para começar, ô Petros, você pode nos contar um pouco da sua carreira, falar um pouco mais da sua jornada profissional e como que isso evoluiu para você tornar um mentor, em comunicação e um especialista em desenvolvimento humano, né? Claro, claro. Olha, gostei da caneca, viu? Você sabe que... Boa, presente. Vícios que nós temos. Cara, vamos lá. A minha carreira dentro do mundo do desenvolvimento humano começou há 8 anos atrás. Na época, e até um contraste muito interessante, eu era policial militar. E eu fui policial militar durante quase... Pois é, engraçado isso, que quase ninguém sabe disso. Muita gente não sabe disso, né? Eu comento isso mais nas minhas palestras, meus treinamentos, eu acabo contando isso porque faz uma parte muito significativa da minha história, da minha trajetória, né, de iniciação dentro do mundo do desenvolvimento humano. E tudo começou com um momento onde eu não estava bem... Porém, não queria acreditar que não estava bem, para mim estava tudo certo. E tudo que estava relacionado à inteligência emocional, depressão, ansiedade, enfim, era tudo... vai arrumar o que fazer. Só que chegou um momento em que eu acredito que eu fui conectado com o meu propósito, com a minha missão, que era essa missão de desenvolver, ajudar, impulsionar, enfim, qualquer outro verbo que encaixe nesse momento, pessoas. Então, eu participei na época de um treinamento, eu fui, amarrado. Eu briguei com o cara que era o mentor na época, que eu fiz ele assinar um contrato. Enfim, se eu não gostar, eu quero dinheiro de volta. Eu não queria fazer isso. Eu queria estudar PNL, que não tinha nada a ver. Ele me levou para um treinamento de inteligência emocional, negócio de alto impacto emocional. E eu pensava, será que ele sabe que eu sou polícia, né, meu? Ele vai vir com esse negócio de alto impacto para mim aí, não vai dar certo. Enfim, cara, foram os 3 dias que transformaram a minha jornada. Desde então eu comecei estudando PNL, depois eu fui estudar coaching, estudei hipnose, constelação familiar sistêmica. Na época no Brasil, né, eu atendia, conduzia processos de coaching, fazia processos terapêuticos, comecei a dar palestra e tal. E tinha um detalhe muito importante. Já vou voltar para a história o porquê, né, da minha trajetória, mas sabia que eu tinha um apelido muito legal na polícia? Na polícia? Me chamavam de metralhadora. Sabe por quê? Imagina? Não imagino. Porque quando eu ia fazer a abordagem, isso na época da escola, eu descia da viatura, apontava a arma e fazia pá, 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 pá. Ou seja, eu tinha dificuldade de fala e eu travava. Eu era gago. Você era gago. Era gago. Verdade, E aí, o que acontecia? Né? Os parceiros davam risada, né? Não, Lucchesi, vai matar todo mundo, para com isso, não sei o quê. Isso para dizer que o quê? Que quando eu iniciei nessa minha trajetória, isso foi uma das coisas, foi um dos desafios que eu tive e que eu tive que aprender a lidar com isso. E foi muito interessante, né? Esse desafio de conseguir melhorar a comunicação e aplicando as próprias ferramentas que eu utilizava com as outras pessoas também em mim. Que eu acredito muito que o primeiro pilar
O primeiro passo que eu dou quando eu quero ajudar outra pessoa é eu curar aquilo em mim para poder ajudar as outras pessoas. Enfim, muitos anos passaram e em 2019 eu vim para Portugal. Iniciei minha trajetória aqui em Portugal. Não foi como acreditam por aí, porque eu tô aqui vai fazer 5 anos e foi só esse ano que eu comecei de fato a trabalhar com desenvolvimento humano. Passei por um processo horrível, tive um sócio, tomei um golpe, fui enganado. Cara, uma coisa... Conversa para uma outra hora. Certo. E... acabou que desisti, né? Eu trabalhei em restauração, trabalhei numa empresa na parte comercial e o ano passado fui voltando e esse ano foi o ano que eu novamente fui atraído de novo para o mundo do desenvolvimento humano e estou aí fazendo esse trabalho de alto impacto, de inteligência emocional, mentorias em comunicação aqui em Portugal. Pô, muito bacana, cara. Então, se você foi um cara que precisou passar por esse choque, né? Passar por essa cura, vamos dizer assim, para você entender que aquilo ali de fato funciona, que é uma coisa que funciona. Porque tem muito disso ainda, né? Tem muita gente que... isso é uma tremenda besteira. Exatamente. Isso não serve de nada. Isso só o cara que tá ganhando dinheiro e não sei o quê. E na verdade, muita gente está sendo curado por esse treinamento e por esses treinamentos. Assim, tem muita gente séria no mercado. Tem alguém que você assim, super admira? Assim, que dá... Uma das minhas maiores inspirações é o próprio Tony Robbins, né? Tony Robbins. Eu me inspiro muito nele. Sim. E daí ele tem uma história uma história maravilhosa. Você acorda e se joga num balde de gelo também para acordar o corpo? Eu não fiz isso ainda, mas a gente já tá falando com a minha equipe, conversando com eles, falei assim, olha, eu tô pensando em comprar, porque eu já testei muita coisa, mas isso eu não testei. Será que funciona? Né? Porque eu tenho um método de 21 dias online, em que uma das propostas são vários desafios. Um dos desafios é durante 21 dias a galera vai acordar às 5 horas da manhã. Aí eles falam, só durante... tudo tem um propósito, né? Claro, assusta, mas tudo tem um porquê. E é só 21 dias, pronto. E eu falei, olha, eu vou testar. Se funcionar, vou colocar no método. Aí vai ter todo mundo, vai arrumar uma banheirinha aqui em Portugal, as casas de banho, tudo tem banheira. Vai ter que comprar gelo e pronto, de manhã vai estar a galera toda nos baldes. Mas vou te falar uma coisa, isso é uma experiência minha e eu já fiz, eu vi isso não sei se foi num vídeo ou num livro, mas muito inspirado no Tony Robbins também. Eu fiz isso e vou te falar que, não sei se é a fórmula do sucesso, mas é a fórmula da produtividade. E eu falo isso para todo mundo, que é tomar banho gelado de manhã e banho quente à noite. Por quê? Você acorda, toma um banho gelado de manhã, o corpo acorda, abre os poros, tal, tem toda aquela coisa, tal, então o corpo acorda, a energia é outra e você consegue estar muito melhor em questão de produtividade. E à noite toma um banho quente, que é para o corpo relaxar, entrar naquela sessão light e tal, relaxamento, e você conseguir adormecer o corpo, ou seja, é tudo uma preparação, tanto para descansar como para acordar o corpo. E aí isso aumenta, e comprovadamente aumenta muito a produtividade. A produtividade também é sinônimo de sucesso. Então, claro, com toda pode, certeza. de fato, levar as pessoas a alcançarem mais sucesso. Para quem não testou, testa aí. O banho gelado eu já fiz. O banho gelado já fiz. Até aqui em Portugal, no último inverno que teve, eu propus durante um tempo. Eu faço muitos desafios pessoais. Certo. Né? Aí eu falo, não, vou fazer tal coisa e vou aplicar isso dessa maneira. E o banho gelado já apliquei algumas vezes. Mas isso que você falou de produtividade é muito interessante, porque o sucesso ele tá ligado ao quê? A método. Né? Não, sucesso porque deu sorte, porque isso não é método. Né? O que eu quero dizer com método? É você ter ali e entender primeiro como que o meu corpo funciona. Se ele funciona assim, então eu vou utilizar e vou fazer coisas que vai fazer com que o meu corpo esteja alinhado com aquilo que eu quero. Ou seja, então eu vou criar um método, vou criar uma rotina, vou criar hábitos que vão me levar em direção àquilo que eu desejo. E o banho gelado, né? Ou seja, isso que você falou seria uma estratégia e que com toda certeza faz sentido. Perfeito. E depois do banho gelado, para acabar de acordar o corpo, o que é preciso? Um café. Café. Não tem como. Eu que demorei. Não, mas o café. Esse é o cara do café. Para vocês que não sabem, eu fui oferecer um café para ele aqui. E ele disse o quê? O café já tinha que estar o café já tinha que estar na mesa. Boa. Então, voltando a falar, você falou de método e falou também da questão do treinamento online, tem uma questão, um desafio de 21 dias. Para quem não sabe também,
isso também é comprovado que um hábito novo, né? Ele demora 21 dias para você criar o hábito e acho que é coisa de, não sei se é 90 dias para nunca mais esquecer. Tem uma coisa assim, não tem? Existem muitos estudos, né? Muitos estudos relacionados à questão do hábito. Tem muitos, a grande maioria fala de 21, 30 dias, a grande maioria. Mas tem estudos que falam de 60, de 90. E o mais importante conforme você passa de um prazo, imagina, independentemente, mesmo que seja 60 dias para você instalar o hábito, mas se você cumprir aquilo durante 21 dias, cara, aquilo vai te trazer tanta dopamina, por exemplo, na realização daquele hábito, por exemplo, você já vai sentir tão bem quando aquilo acontece, entende? Que você já não vai deixar mais de fazer. Perfeito. Sabe? E outra, quando você, ainda mais dentro, às vezes, de você começa a criar um hábito e você cria uma estratégia para você conseguir, como se diz? Para você poder enxergar a sua evolução. E é muito gratificante. Imagina, na última turma que eu fiz, que encerrou a semana passada, eu sempre pergunto, faz quanto tempo que quem leu um livro na última semana? Quem leu um livro no último mês? E a galera... Nada. Quem leu um livro no último ano? 2 levantaram a mão. Eu falei, quem não leu um livro há 5 anos? Mais de 5 anos, a galera levantando a mão. Pedro, não faço nem ideia há quanto tempo que eu não leio um livro. Ah, mas o que tem a ver o livro com produtividade, com sucesso, com empreendedorismo? O que tem a ver? Tudo. Só tem tudo a ver. Falando da parte mental, melhora a sua... ajuda a prevenir doenças como Alzheimer, como demência. Ajuda você a melhorar seu raciocínio, ajuda você a melhorar o seu vocabulário. Só tem coisas boas essa leitura. Aí você imagina, aí beleza, durante 21 dias teve uma lá que leu um livro, durante 21 dias falou, fazia mais de 15 anos que eu não li um livro, e li um livro em 21 dias e já comprei o outro livro, já tô lendo, e o livro me deu conhecimento que eu apliquei na minha vida. Perfeito. Eu falei, imagina daqui 1 ano, você lendo um livro por mês. Cara, o que não muda, né? Vai mudar muito, eu falei, exatamente. E a gente tá falando de hábito agora e falando de livro. E tem até um livro atrás de você aí que a gente falou agora há pouco, que é um livro que a gente leu em comum, né? Que é O Poder do Hábito. É incrível esse livro. Incrível. E realmente é um best-seller aí que vale a pena ser indicado, porque muda vidas. Falando em mudar vidas, você falou de método. Vamos falar um pouquinho do método Destravando a Comunicação, que foi uma criação sua, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho mais desse método e como surgiu a ideia de criar o método. O método Destravando a Comunicação, ele fala que ele foi um recém-nascido meu, né? Eu criei, ele nasceu... Ele viveu, cresceu e ele já atingiu a sua vida adulta e ele encerrou seu ciclo. Mas o Destravando a Comunicação, ele surgiu na ideia de... Como eu, durante quase 25 anos da minha vida, tive dificuldade de fala, e eu conseguia entender que a minha dificuldade não era fisiológica, era uma dificuldade emocional. Né? A minha fala, ela era bloqueada por uma questão emocional. Ou seja, se eu entendi isso... Eu consigo olhar para outras pessoas que têm dificuldade de falar em público e começo a falar, mas espera, então a grande maioria das pessoas que têm dificuldade de falar em público, medo, insegurança, tá ligado a um bloqueio emocional. Então eu pensei, eu vou criar um método, né, que na verdade é um treinamento, que é o Destravando a Comunicação, onde eu vou abordar especificamente questões emocionais nas pessoas. Certo. E foi o que eu fiz, né, baseado naquilo que eu conheço da PNL, a base do Destravando era a PNL, era... processo de inteligência emocional, trabalhava com muita questão de perdão, muita questão de pai, de mãe. Era um alinhamento muito grande em relação a isso. E criei esse treinamento com a ideia de que, se eu trago essa cura emocional, automaticamente eu destravo e desbloqueio a comunicação da pessoa, seja o contexto que for. Né? Porque a pessoa que ela tem dificuldade em se comunicar, em falar em público, falar para a câmera, em falar numa reunião, fazer uma live, seja qual for a dificuldade, é porque tem os medos principais por trás, que normalmente é o medo do fracasso, é o medo da rejeição e o medo de não ser perfeito. Certo. Né? Então, esses medos estão ligados ao quê? Estão ligados a crenças de infância. Né? Ah, moleque, você não faz nada direito, tudo que você fala não presta. É verdade.
Enfim, por aí vai. E as pessoas carregam isso. 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes nem sabem o que carregam. Né? Que são as crenças que a gente não é uma coisa que você... Não é uma roupa que você fala, legal, tô vendo que o Renan tem a crença listrada com azul e branco. Não tem como saber isso. Sim. Né? Só através do seu comportamento, das suas capacidades, que essas crenças elas começam a ser visíveis. E o Destravando Comunicação tinha esse objetivo. Mas, Petros, por que o Destravando Comunicação foi um sucesso? Foi, com toda certeza. Eu fiz 6 edições aqui em Lisboa. Mas por que o Destravando ele foi aposentado, digamos assim? Especificamente porque eu entendi uma coisa. Que o Destravando Comunicação, quando eu recebia feedback das pessoas, todas elas tinham comunicação destravada. Porém, o que mais pegava para elas era o quê? Petros, você desbloqueou a minha vida. Você destravou a minha vida, destravou meu propósito, destravou minha comunicação, destravou a minha missão, me conectei comigo mesmo, sabe? Consegui me perdoar, consegui perdoar os meus pais. O resultado era muito maior, né? E o Destravando, e aí que eu falei, caramba, então acho que tá na hora de eu ampliar isso. E foi o que eu fiz. E comecei a trazer para cá, aqui para Portugal, outros métodos, né, que eu tinha, todos baseados, todos com esse mesmo princípio, que é do treinamento de alto impacto emocional, e para poder agregar ao Destravando, que o Destravando futuramente vai passar a ser um produto online. Ok. Vai passar a ser um produto online. Inclusive, a primeira edição dele vai ser em janeiro, vai ser o Destravando em Comunicação online, com o objetivo mais focado mesmo na questão da comunicação de fato. Certo. E com isso vieram outros produtos com aquelas bases bem emocionais, de impacto. Até inclusive ontem eu tive o treinamento Action, que é um treinamento de alto impacto emocional do começo ao fim. Eu brinco e eu falo que assim, você olha pro cara, o cara é ex-militar, e você vai pro treinamento dele, olha que abre a porta para você entrar pro salão, tá tocando Tropa de Elite, você fala, pô, ou eu tô no lugar certo ou eu tô no lugar errado. E é isso que aconteceu ontem e, o resultado foi incrível, incrível. Cara, muito bacana. Olha, respira aí que só tá começando na Malacast de hoje. Eu vou pedir pro Raj aí soltar aí a nossa vinheta pra gente respirar aqui e continuar. E é isso, bacana. Voltando a falar aqui dos resultados significativos aí que você observou nas pessoas, algum especial assim que você entendeu que as pessoas aplicaram depois do Destravando, assim? Cara, ou melhor, tem um caso especial, não precisa citar o nome, claro, mas assim, um caso especial de uma pessoa. Eu tenho uma aluna. Aliás, hoje em dia a maior parte dos meus alunos e mentorados são empreendedores aqui em Portugal, né? Eu diria que 85% são empreendedores, ou seja, com dores muito parecidas, né? Uma maioria é imigrante, brasileiro, em Portugal, passando pelo mesmo processo de mudança de país, saudades, falta de inclusão, perca de identidade, entre outras coisas. Mas dentro do Destravando eu tive uma aluna que foi incrível, que eu passei na vida dela durante 2 momentos, né? Ela trabalhava com unha, ela é nail designer, e eu aprendi todos esses nomes, tá? Sei que é cílios, micropigmentação, lash design, nail design, aprendi tudo isso. Essa área de estética e da beleza que faz treinamentos com você. E acabei aprendendo, né? Daqui a pouco eu posso já começar a dar aula disso. Mas brincadeira à parte, e ela, quando eu conheci ela, aliás, ela assistiu uma palestra minha no final do ano passado, e ela, na época, ela trabalhava para uma mulher. Ela alugava uma mesinha e trabalhava para um salão. Depois dessa palestra, ela falou, por que não? Por que não eu ser a minha dona, a minha chefe? E ela saiu e 2, 3 semanas depois, ela já abriu e foi para o espaço dela. Além de travar a comunicação, despertou para o empreendedorismo. Exatamente. E aí depois ela veio para fazer o Destravando, que foram os 3 dias, a imersão de 3 dias. E ela não fazia store, não fazia nada. Hoje em dia, se você entrar no perfil dela, no mínimo 15, 20 stories falando, carona, assim mesmo, ó, falando. Já foi para televisão, deu entrevista. Olha que bacana. E foi muito legal de ver isso, sabe? Porque
A questão é, mas só vai falar melhor, só vai perder o medo de falar em público. Gente, imagina o tanto de oportunidade que você tá perdendo porque você não tá levando sua voz pro mundo. É verdade. Né? A questão é, mas eu não sei o suficiente. Sempre tem alguém que tá no lugar onde você tava há um dia atrás, né? Então a parada é, você sempre tem algo para falar. Você sempre tem alguém para ouvir e tem alguém para falar. E eu acho que o Destravando, ele proporciona esse empurrão, dava esse empurrão nas pessoas, sabe? Do tipo, e aí, o que eu vou fazer? Sai dali e começa a se comunicar e automaticamente você começa... Se você mudar o seu comportamento, você vai mudar os seus resultados. Cara, bacana você falar disso aí. Por exemplo, eu fui uma criança que sofri um certo bullying na escola, né? Era muito magro. E é engraçado, hoje tento ser magro, não consigo ser magro. Não consegue. Mas era muito magro na escola e eu sofria muito bullying na época do colégio. Então eu era introvertido. Eu quase não falava, quase não conversava. Tinha uma certa timidez. Que só veio mudar um pouco. Hoje eu falo pra caramba e tal. Até quando comecei o podcast mesmo, né? Quis montar o podcast e tal. O primeiro podcast que a gente fez foi com duas pessoas muito especiais, que é o Jack e o Pedrinho, que são barbeiros aqui em Portugal. A gente fez, os caras, acabou tal, o videomaker, na época, o Daniel. E os meninos levantaram, não, pô, mas você já fazia isso antes, que você é comunicador e tal. Eu falei, cara, não tenho a menor noção de comunicação, nunca fiz isso. Não, mas você sabe fazer, que não sei o que e tal. Eu falei assim, não. E aí as pessoas que me veem hoje assim, porque eu penso que eu fui trabalhar com vendas muito cedo. Uhum. E aí não tem jeito, não. Você encontra uma barreira, assim, ou eu falo com o cliente e vendo, ou eu não vou trabalhar com vendas, porque Exatamente. Não tem como vender se eu não conversar com o cliente. E tem que ser mesmo um diálogo. Eu tenho que entender a dor do cliente para eu saber o que eu vou oferecer para o cliente. Então, eu já com 17 para 18 anos comecei a trabalhar com vendas e trabalho com vendas até hoje. Uhum. Minha vida foi trabalhar com vendas. Então, acho que isso foi quando eu consegui realmente derrubar essa barreira e conseguir me destravar minha comunicação e conseguir melhorar essa questão aí em mim. Mas as pessoas às vezes olham hoje e não conseguem enxergar nem aquele Renan magrinho, né? Uhum. que sofria bullying na escola e não conseguem enxergar um Renan introvertido, porque eu sou muito extrovertido, brinco muito, faço muita piada, puxo muito o assunto. Então as pessoas hoje não conseguem enxergar assim esse Renan quando a gente fala. E às vezes é isso que acontece. A própria pessoa que faz um treinamento, uma formação, ela própria, quando olha para trás, ela olha para aquilo e fala assim, eu era assim? Isso deve acontecer muito também. Acontece bastante. Renan, você tocou um assunto muito interessante, né, de olhar para trás, né? E a grande parada é que a gente desenvolve estratégias para sobreviver. E essas estratégias estão ligadas mais especificamente a crenças, a capacidades e comportamentos para poder sobreviver. A criança, ela não tem aquela ideia do certo e errado, né? Muitas vezes a criança quer ser feliz e ponto. E aí ele vai lá, tem uma questãozinha com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, com o professor. E ela vai tendo medos, vai criando-se traumas, e ela vai criando ali estruturas e meios de sobrevivência, né? Ou seja, peraí, o que aconteceu comigo? Se eu falo, já o que eu falo não tem valor, então se eu falar, eu vou ser excluído dessa família, e se eu ficar sozinho nesse mundo, eu vou morrer, né? Sim. Né? E ninguém sobrevive sozinho. Estou falando uma criança pensando. Porém, aquilo foi aprendido e continuou sendo replicado durante uma vida toda. Né? E o que eu quero dizer com isso? A grande parada é que nós desenvolvemos estratégias de sobrevivência. E aí, então, a gente aprende a viver num lugar. E agora trazendo um pouco aqui, até mesmo para a questão da imigração. A gente muda e vai para um país novo, porém a gente traz com a gente os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, as mesmas reclamações que nós tínhamos no nosso país. Isso faz com que... O que vai fazer com que a gente... Vai fazer com que a gente tenha o quê? Os mesmos resultados. Porém, longe, com saudade, com mais um monte de coisa. E é muito importante olharmos para trás e quando a gente passa por esse processo de rompimento, a gente fala, caramba, eu era isso. Eu fazia desse jeito. Não pode ser. Porque a gente não se vê. Né? A gente está aqui, a gente não está se vendo em terceira pessoa. A gente está se vendo, né? Exatamente. A gente tá vendo o espelho ali. Vendo o espelho, exatamente. E é muito interessante isso, porque nós temos que muitas vezes nos confrontar e deixar para trás armaduras que foram importantes até aqui, mas para continuar tem que deixar para trás,
sabe? E temos que nos reinventar, o que você fez, né? Começou a se comunicar e acabou que até acharam que você já fazia isso mais vezes. Boa, bacana falar disso aí, porque a gente estava aqui justamente falando que a gente quer criar um evento, né? Criar um evento de networking, empreendedorismo aqui em Portugal, e eu tenho uma felicidade muito grande e até recente de um amigo que é muito próximo, que é o melhor amigo que eu tenho aqui em Portugal, e que ele até pouco tempo era que a gente brinca no Brasil chama de CLT, né? CLT. Ele pessoa que trabalhava aqui numa empresa com contrato, e um cara que foi aos poucos se abrindo pro empreendedorismo, comprou uma moto, começou a alugar a moto para Uber Eats e tal, começou a sentir o gostinho do empreendedorismo, depois comprou um carro, resolveu sair, montar a empresa de Uber e tal, e é um cara que eu tenho certeza que vai ter o máximo de sucesso, e eu fui ali influenciando ele, porque sempre fui um cara muito empreendedor, e fui ali de certa forma influenciando ele, mostrando para ele que ele estava muito infeliz trabalhando em teletrabalho, e dentro de casa, cara, você começa a não ver a cara da rua quando termina o trabalho. Aí você tá cansado, você tá sentado na cadeira o dia inteiro, você quer deitar, ligar Netflix, mas você começa a não sair de casa, não ver pessoas. Quando você é muito comunicativo, como ele é, e fala muito com pessoas, então, e tenho essa felicidade de ver ele hoje evoluindo no empreendedorismo. Então, talvez o que a gente tenha que fazer aí é começar a destravar as pessoas pro empreendedorismo aqui em Portugal. Exatamente. Porque assim, a gente sabe da realidade de Portugal, né, cara? Sim, exatamente. O ordenado mínimo é muito baixo e tal. Então, assim, a gente entende que existe um processo, né? O imigrante chega, às vezes precisa pegar o trabalho que tiver e para começar a se sustentar aqui, né? Exatamente. Mas com o tempo dá para se trabalhar isso também, a pessoa. E tenho certeza, cara, que você que é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, tenho certeza que tem muita gente que está no mercado de trabalho, mas que quer passar para ter seu próprio negócio e passar para o empreendedorismo. Não tem isso? Tem uma galera. Isso é muito interessante, porque tem muito brasileiro empreendendo em Portugal. Tem muito brasileiro. E isso é um ótimo sinal, né? Sim. Um sinal assim, que a galera tá pensando fora da caixa e tá começando a entender. Opa, peraí, eu também posso, né? Eu consigo, eu sei fazer, né? Eu também tenho uma jornada que eu posso começar a criar aqui. Eu falo muito sobre isso, que a jornada ela é construída, né, passo a passo, né? Você foca e vai construindo degrau a degrau. Quando nós migramos, é o início de uma jornada. E o início dessa jornada é o primeiro passo que você tá dando, né? E às vezes o primeiro passo é dolorido, né? Você sente um fisgão. E aí você vai ter que dar o segundo passo. Mas é um passinho pequeno. A questão é, depois de 4, 5, 6 passos, você olha para trás e fala, caramba, olha por onde eu passei. Ainda não estou onde eu quero, né? Mas é um processo. Eu até falo muito da questão dos resultados ruins e dos resultados melhores. Né? Nós temos 2 tipos de resultados na vida só. Os resultados ruins e os resultados melhores. O que isso quer dizer? Que o resultado ruim é quando eu comecei. O resultado melhor é onde eu estou agora. Não é onde eu quero estar ainda, mas já é melhor. Né? Imagina que eu quero emagrecer 10 quilos. Imagina, eu peso 100, um mês depois eu emagreci 2. Caramba, emagreci 2 quilos, lá, e fico revoltado. Mas calma, é um resultado melhor. Daqui mais 3, 4 meses, já emagreci mais 4. Aqueles 2 quilos já virou um resultado ruim, porque agora eu tenho um resultado melhor. Não é onde eu quero, né? E conseguir enxergar do tipo, eu quero ir para a Europa, eu estou na Europa, mas eu estou trabalhando onde eu não quero. Mas calma, você já está na Europa. Já é um resultado melhor. Depois que às vezes você arruma um emprego, um ordenado melhor, ou então, às vezes tem muita gente aqui que divide quarto, né? Você para de dividir quarto, por exemplo, e alugou um quarto só para você, né? Isso de longe não é o desejável, tá? Mas estou falando da realidade que muita gente passa aqui hoje. Sim. Então, deixou de dividir quarto e passou a dividir uma casa. Já é um estado melhor. Uma evolução. Né? Então, o que acontece é que isso vai matando as pessoas porque eles não conseguem enxergar. Né? E eu entendo que é sofrido, poxa. Né? Nós estamos aqui, a gente passou por um processo também, é sofrido. Sim. Né? Mas aí vem a questão de se reinventar, de começar a usar o empreendedorismo como uma ponte de poder ganhar mais, porque em Portugal, eu sou apaixonado por Portugal. Eu acho um país lindo, eu gosto da comida,
Eu gosto da cultura, região do Alentejo, região do Porto, assim, É muito maravilhosa. boa. A culinária portuguesa é muito boa. É muito boa. No Alentejo, aquela comida mesmo, com porco, bem gordurosa, assim, bem pesada. Não é gordurosa, é pesada, né? Já fui lá pra comer javali, acredita? Java porco, né? Java porco. Mas aí eles falam javali mesmo. Javali. Enfim, e eu acho que a grande sacada é essa, né? Isso que você falou, né? De começar a estimular essa galera para empreender, né? Porque se for ver, o empreendedorismo é questão de escolha. Sim. Né? Decisão. Eu decido empreender ou não. Decido continuar no CLT, na segurança, numa falsa instabilidade, né? Quem fala muito sobre isso é o Flávio Augusto, né? Sim. Que estabilidade não existe. E eu posso continuar numa falsa instabilidade, ou então eu vou para um local onde a instabilidade pode ser um pouco maior, porém o resultado é muito maior. Sim. Né? É sempre uma questão de escolha. Também a pessoa também não pode confundir as coisas, né? A gente não pode criar também a falsa ilusão de que aqui você é empregado e tem uma segurança, mas não ganha aquilo que você desejava. Aqui você vai ser o patrão e você já não tem que trabalhar tanto. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes você tem que trabalhar muito mais até você construir o negócio, até você estabilizar o negócio, achar o ponto de situação. A gente fala sempre, faz alusão ao foguete, que gasta muito mais combustível, né, quando ele arranca ali do que depois no restante da jornada da viagem, né? Você tem que gastar muito combustível para decolar. Depois que decola, vai ficando mais confortável e tudo mais. Bom, deixa eu, já falando em empreendedorismo, né? Deixa eu vender o peixe aqui da Groove Go. Aproveitar e falar com vocês. Bom, se você quer criar o seu podcast, se você quer criar suas aulas online ou seu infoproduto, você tem aqui um estúdio profissional para gravar o seu conteúdo. Tem aí um QR Code agora na sua tela, você pode acessar esse QR Code e vai falar direto com o comercial da Groove Go. Ele vai tratar tudo, vai tirar suas dúvidas, vai te mandar a apresentação. Inclusive, esse estúdio que a gente está agora é um estúdio de podcast da Groove Go. Existem aqui outros formatos, então se você tem a vontade, o desejo de gravar conteúdos profissionais, se você quer gravar aí um infoproduto, o Petros está aqui, vai ser já nosso cliente, porque vai jogar aí o destravando aí para poder a gente criar aqui um infoproduto, vamos gravar esse curso aí, hein? Vamos gravar. Então você pode acessar aí o QR Code agora e entrar em contato com o pessoal da Groove Go, tá? Criação com ritmo e movimento. Groove Go. Bom, vamos falar da Lucre, que você criou também. A Lucre Comunicação Digital. Então, é algo que você já não tem, né? Já não tem mais. A Lucre foi o seguinte, a Lucre foi Mas foi uma criação, foi um empreendimento seu. Foi. A Lucre e foi muito e vai muito na pegada do quê? A Lucre foi uma dor do mercado. Que dor que é essa? Cara, a galera hoje quer ir para rede social. E falta o quê? Falta muita aptidão técnica, né? E a ideia da Lucre era exatamente isso. Ou seja, eu auxiliava na captura da imagem. Sim. E ao mesmo tempo, eu me dava uma mentoria de comunicação para a pessoa. Porque a pessoa vai gravar um vídeo. Gente, meu produto é bom, tá? É bom, obrigado. Né? Ou então, braço cruzado, não tem contexto, não tem... com a mão no bolso. Perfeito. Ou vai falando assim. Eu quero falar pra vocês que... Até porque o gesto do corpo comunica muito também, né? E aí eu ficava o quê? Eu ficava ali olhando pra câmera e eu falava, não, pera, faz o seguinte, você quer falar o quê? Você quer passar mais ideia de expansão? Então faz a expansão com as mãos, tal. E prestava essa consultoria, né? E o objetivo era esse, ou seja, fazer a captura de vídeo, a edição e juntava com isso. Entretanto, né, esse foi mais um dos empreendimentos, ou seja, foi muito legal, tive alguns clientes, porém, eu acabei me conectando novamente ali com a ideia que não adianta, né? A gente às vezes vai para um lado, vai para o outro, mas a gente sempre tem aquilo que nós somos puxados, que é mesmo a questão do desenvolvimento humano. Você é treinador. Sou treinador comportamental. Isso aí, né, voltou, né? Isso aí eu comecei há 8 anos atrás, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, vou fazer terapia, vou fazer coach, vou fazer isso, tal. Mas, cara, volta. O que você acha do Ninja? Você conhece o Ninja? O Ninja?
É o ninja mesmo, né? O cara, ele é muito polêmico, cara. Ele vai uma porrada de podcast. Tá, sei, o ninja. Pô, cara, ninguém vai se importar com você, cara. Ninguém. Se você não se importar, ninguém vai. Ele é muito... Ele tem, né? Ele empatiza assim e, pô, ele é muito polêmico, né, cara? O ninja, eu sei quem que é o ninja. O ninja, ele teve um dia, ele teve alguém que tava falando... Foi atleta também, né? Foi, ele lutava, ele é lutador, não era? Não lembro, não sei se era basquete, o que é. Era basquete, é. Aí, ó. Pois é, ele era jogador de basquete e tal. Depois ele virou treinador comportamental de vários jogadores e tal. Ele virou mesmo uma espécie de um... Depois ele começou a se conectar ali no mundo business também. Ele ali com a galerinha, Primo Rico, Jota e tal. Ele começou em todos os podcasts aí. O Brasil, ele é meio que uma fábrica, né, de treinadores comportamentais, né? É claro que isso, fazendo alusão aqui do que você falou lá no começo, né? Que tem profissionais e profissionais, inclusive um processo que, infelizmente, hoje tem uma fama super negativa, é o processo de coaching. Sim. Que até, inclusive, falar processo de coaching é um pleonasmo, né? Porque coach, a tradução de coaching é processo. É um processo já. Né? E, infelizmente, é super sério, é um processo muito sério, é um processo que tem resultados incríveis, só que as pessoas distorceram totalmente o significado. Sim. Totalmente. E quando isso aconteceu? Quando pessoas começaram a fazer cursos de 2, 3 dias online e colocar um certificado na parede, se intitulando Master Coach e vendendo esse trabalho. Uhum. E que é uma coisa muito séria também, né? E você falou a verdade. Hoje, quando você fala a palavra... Só de você falar a palavra coach, tem gente que já tem preconceito, já vai... E na cabeça da massa, todo mundo que está alinhado com o desenvolvimento humano é um coach. Não. Sim. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o coach, que é o profissional, tá uma palavra francesa, né? É o profissional que conduzia o cavalo. Lá no século XV, XVI, tinha isso, né? O coach era o cara que tinha aquela carruagem com a cavalaria na frente e ali o cara conduzia. E se ele errasse... Ele estava conduzindo ali pessoas, e geralmente era pessoas de alta classe, eram pessoas da corte e tudo mais. Então, se ele errasse qualquer coisa ali, ele mandava as pessoas da corte pro buraco. O cara era simplesmente degolado, enforcado, tá? Uhum. Então, assim, não é qualquer coisa. A profissão de coach era uma responsabilidade muito grande. E continua sendo uma responsabilidade muito grande, né? E assim, eu faço uma analogia muito em relação a uma empresa. Quando alguém vem falar do coaching, por exemplo, eu pergunto, fala uma empresa, qualquer empresa que hoje é sucesso, faturamento alto, está crescendo 10, 15% ao ano, que não utiliza um método, não tem uma estratégia, um plano de ação anual. Não, todas têm. Cara, matou. O que é o coaching? É um plano de ação, só que é sempre uma empresa para uma pessoa. Se uma empresa tem que ter para ter sucesso, por que uma pessoa não tem que ter? Eu vivo a vida do jeito que eu quero? Vou vivendo um dia depois do outro. Aí, mas não tem resultado. Claro, você não tem um planejamento, você não tem uma estratégia. Perfeito. E isso... Tem que ter um design, né? E isso que é o coaching. Perfeito. O coaching é você desenhar um plano de ação. Mas o fulano ali tá mandando... Não, se ele tá mandando você fazer alguma coisa, porque ele tá errado. Porque o coach não manda ninguém fazer nada. O profissional, o coach profissional mesmo, que age baseado nas teorias... Ele vai te ajudar a extrair de você aquilo que você deseja e vai estruturar num passo a passo. Tudo que foge disso... Bacana. Não tá tão certo, né? Outro dia eu tava falando com um amigo e aí eu peguei e falei assim, isso aqui é uma ideia, mas a gente precisa fazer o designer disso. E aí ele falou assim, mas para quê? Para postar onde? Eu falei, não é não é designer de criativo, de fazer post. É o design do negócio, porque a gente precisa desenhar o negócio. Porque o negócio precisa ter design. No design você cria o processo para se chegar, sair do ponto A e chegar no ponto B. A gente precisa ter essa noção, do processo que precisa ser criado. E às vezes, realmente... falta alguém, precisa de alguém de fora que vai ter essa visão, que vai colher ali a dor, vai entender e vai buscar o remédio. É exatamente como um médico tradicional, né? Ele te examina ali, tenta identificar qual que é a dor para poder saber qual é o remédio que ele vai te receitar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não preciso de ninguém para me falar o que eu tenho que fazer. A questão, né? Ele não vai falar o que você tem que fazer, ele vai te ajudar a extrair as suas ideias e montar um plano estruturado, né? Mas vai aquela ideia. Mais uma vez, pessoas... Enfim, como tudo que começou a cair na moda, né? E acabou que o mercado ficou extremamente queimado
treinamento de queimada. E hoje qualquer coisa é coaching. Você faz um vídeo, eu faço alguns vídeos de impacto na internet com umas frases mais emocionais, né? Com umas frases até com poder de cura. Pessoas falam, ele é um coach de internet. Não, eu tô usando uma frase. Isso não quer dizer que eu tô usando uma frase, quer dizer que eu sou um coach. Sim. Entende? Enfim, tem um pouco essa distorção. Igual a ideia do treinamento de alto impacto. Treinamento de alto impacto é uma coisa que tem metodologia. Na verdade, todos os treinamentos de alto impacto só são o que são porque funcionam através de uma metodologia. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho uma dinâmica que eu utilizo, que é o glass walking, que é o caminhar sobre o caco de vidro. Tem gente que fala assim, como assim, Petros? Eu vou caminhar no caco de vidro? Você tá doido. Cara, eu vi aquilo no seu último treinamento, as pessoas ficam assim... tensas, né? Um pouco, assim, na hora de caminhar. E a hora que termina, a explosão energética de felicidade. E mais importante, é a ressignificação que aquilo tem. Né? Porque é uma metáfora da vida incrível. Né? O que é a vida? A vida tem passo que nós damos que dói, não tem? Perfeito. A vida, cada passo que nós damos, nós vamos deixando um pedaço da nossa vida para trás. E cada passo que nós damos nos leva a um objetivo. Entende? É uma metáfora poderosíssima da vida aquilo. Só que aquilo vai te trazer o quê? Primeiro vai te trazer medo. E estou falando, primeiro a metáfora, depois a questão do impacto emocional. Né? Você vai olhar para aquilo, não vou passar nisso, tô com medo. Aí depois, só que você já vem de quase 12 horas de alto impacto. Você já deixou para trás crenças, você já se desbloqueou. Você chega ali e fala o quê? Eu não sou mais essa pessoa que tem medo dos desafios. Vou encarar o desafio. E a hora que você começa a encarar o desafio, imagina um sentimento de super-herói. Tipo, caramba, andei no vidro. E é vidro mesmo, que inclusive sou eu que quebro as garrafas. Né? Eu tenho vários vídeos quebrando as garrafas que a galera fala, mentira. Eu quebro a garrafa, compro, mesmo quebro e é vidro de verdade. E é incrível, né? Então, eu acho que o alto impacto, ele tem até... Eu tenho até psicólogos, né, que fizeram o meu último evento, e é muito comum eles trabalharmos juntos, porque a questão eu não estou propondo que eu vou curar um TDAH. Eu não vou curar um estado de... Eu não vou chegar na pessoa ali e vou tirar ali por exemplo, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado. Não é isso que eu estou propondo. Entende? Para isso vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, vai precisar de uma ajuda, um acompanhamento contínuo. Só que porém, tem alguns lugares que até mesmo o próprio psicoterapeuta, ele se esbarra que dentro de um treinamento de alto impacto você avança aquilo e evolui. Né? Tem gente que fala, caramba, fiz e foi 5 anos de terapia em um dia. Sabe? Porque dá aquele impulso, gera aquele novo resultado. Sim. Sabe? É o que aconteceu na minha vida, né? Eu era policial, passei por uma imersão de alto impacto e, cara, mudou totalmente minha história dali pra frente. Certo. De certa forma, a comunicação digital também, essa coisa de você, e só para finalizar aqui o assunto da Lucre, que de certa forma você atuava também ali como... No desenvolvimento humano também, porque você pega aquela pessoa que ela tem vergonha de fazer um histórico, colocar a própria cara, de falar ali algumas coisas. E a pessoa começa a trabalhar isso, se encaixa também com o desenvolvimento humano, né? Exatamente, por isso que eu disse para você que a ideia era essa mesmo, pegar a pessoa que queria ir para as mídias sociais e entender a dor dela. Primeiro, ou porque ela até falava, mas não tinha aptidão técnica, ou até falava bem, tinha aptidão técnica, mas não tinha aquela limitação. Ou eram os dois, né? Então eu trabalhava. Por trás da Lucre, na verdade, tinha esse pilar do desenvolvimento humano. Por isso que acabou não fazendo sentido dividir o negócio e eu trouxe novamente ali o core business, que é o desenvolvimento humano de novo. Bacana. Cara, você citou a sua fase aí de policial militar. Você foi o quê? No estado do Paraná, né? Paraná, Londrina, Paraná. Cara, quando se fala em polícia, assim, tem gente que nasceu para ser polícia, vá. Tem gente que nasceu para ser polícia, quer seguir aquilo ali, quer seguir carreira, é apaixonado com polícia. Tem gente que é mais um servidor público do que polícia. Passa no concurso, estudou, passa no concurso. Deixa eu puxar o casaco, pode jogar? Claro, fica à vontade, sim. Vou tirar aqui, onde eu posso jogar ele aqui? Traga ali pro rádio. Mas, bom, tava falando aqui, tem gente que entra na polícia, né? Faz ali presta ali
um concurso público, né? E fica um tempo na polícia para, de repente, ter aquela estabilidade, pagar uma faculdade, para depois mudar de profissão. E tá tudo bem também, não é? Desde que você sirva, né? De maneira séria, mas que não é apaixonado com polícia. Então, eu queria que você falasse, você citou essa fase. É um bocado engraçado hoje olhar para você assim, te enxergar como um policial militar. Ainda mais que saía do carro, sacava a arma e falava né, gaguejando. Mas queria que você falasse um pouco aí mais dessa sua experiência como policial militar e depois falasse um pouco como que essa fase de policial militar se relaciona e tem relação com essa comunicação e com essa parte também do desenvolvimento humano. Como que agregou para isso? Claro, claro. É assim, a minha entrada na polícia foi algo totalmente improvável, porque eu nunca acordei e falei, vou virar policial. Aliás, eu nunca acordei e falei, vou fazer um concurso público. Nunca tinha pensado e passado por minha cabeça. Mas eu tava numa situação no Brasil, né? Eu tava ali fazendo faculdade, eu trabalhava, fazia estágio, eu trabalhava de segurança, naquela vida, naquela correria do dia a dia. E abriu o concurso, abriu o edital do concurso e eu, na época, eu estava estudando bastante para faculdade e tal, e eu sempre gostei muito de matemática e tal. E normalmente essas provas, elas têm muito raciocínio lógico, muita matemática, a parte histórica e tal. E eu falei, vou fazer. E, cara, deu bom. Passei numa fase, na época, eu lutava, eu fazia academia, então eu tava numa pegada física totalmente diferente. Na verdade, eu fui engordar quando vim em Portugal. Quando eu vim em Portugal, eu engordei 40 quilos. A comida é boa também, né? Juntou a comida boa, junto com um estado emocional menos bom que eu estava, aí foi... também é verdade. Também foi embora. Existe... É fato que existe a depressão do imigrante, assim? Você acha que todo imigrante, em algum momento... Geralmente é no início, tá? Geralmente é no início, porque eu tenho... Pelo menos a teoria que eu tenho é que todo mundo passa pela depressão do imigrante. Quando a ficha cai, você entende que está longe da sua família... Principalmente assim, quando é a primeira vez, né? Você entende que está longe da sua família, do seu país, das coisas que você estava acostumado a fazer, dos lugares que você tinha um problema, você já sabia onde ir para resolver, e aqui já não tem mais isso, e eu acho que todo mundo tem essa fase de depressão do imigrante. Não depressão no sentido... da medicina, né? Falando, mas assim... Eu não entendi o que você quer dizer. Tem aquele momento tem aquele momento, a ficha cai, assim, eu vou embora, tô sozinho. E, cara... E a teoria que eu tenho é exatamente essa. Muita gente vai embora nessa fase, logo no início. Eu conheço muita gente que, quando entra nessa fase, vai embora. Dá um jeito com passagem, vai embora e não fica. E muita gente que passa dessa fase, né, é quem consegue ter aí algum sucesso. Eu falo muito da questão dos meses, né? Eu acho que os 6 primeiros meses, passou dos 6 primeiros meses, vai para um segundo nível de desafio, que são os primeiros 12 meses. Passou o primeiro ano, né? No segundo ano aqui, você já está ali mais tranquilo. Ficou mais de 2 anos, já era. Acho que já acostumou bem. Mas, voltando à questão lá da polícia. Certo. E o que aconteceu, cara? Eu simplesmente um dia falei, vou fazer o concurso, passei... E eu lembro do primeiro dia, cara, entrando no batalhão, eu lá com a mochila nas costas, tranquilo, ouvindo música. Tinha um sargento, né? Sargento Amauri. Ele tava lá, ele já era bem antigão, já 30 e poucos anos de polícia. Ele tava com a roupa do choque, assim, com uma farda camuflada. E eu lembro que a gente passando assim, eu entrando assim, todo com aquela cara de meninão. E ele... Você tá passeando aqui, porra? É correndo aqui dentro. Já não entendia mais nada. Aí fui e comecei a escola da polícia e de repente falei, nossa, é aqui que eu quero ficar até o final. Aqui eu quero morrer, literalmente, tá quase morri. E aqui eu quero ficar até o final. E aí, começou esse trabalho. Cada dia que passava, eu me apaixonei mais pela polícia. E só que chegou um ponto em que eu tive um major na época na escola da polícia, ele falava assim, olha, em 3, 4 anos de corporação, algumas coisas vão acontecer. Alguns marcos vocês vão ter. Vocês vão ter quase morrido, ou em alguns vão morrer. Você vai perder parceiro em serviço, você vai perder parceiro que vai ser emboscado, você vai perder parceiro que vai se suicidar. Enfim, falou um monte de coisa legal, né? E a gente, tranquilo, pô, tamo junto.
E de repente eu olhei pro lado, eu tinha perdido um parceiro com 18 tiros lá da filha dele, há umas 2 semanas atrás, na época, né? Tinha perdido outro parceiro que eu trabalhei a noite inteira com ele. 9 horas da manhã o sargento me liga e fala: o que aconteceu essa noite? Foi tudo tranquilo? O serviço foi, sargento. Por quê? Não, porque ele acabou de se matar. Caramba. Você fala, porra. E aí, de repente. O cara aparentemente tava bem. E aí, tipo assim, começa o quê? Você já não é mais. Você não anda na rua mais tranquilo, você tem dificuldade de se relacionar. Amigos não te chamam mais para as coisas porque acham que você talvez vai repreender eles, entendeu? E às vezes dá por uma questão de respeito, para não te colocar numa situação chata, você já não te chama mais para participar de festa, churrasco, essas coisas, e você começa a se ver, tipo, num mundo. Espera. Algo errado não tá certo, né? Algo errado não tá certo, brincando assim. E, cara, foi quando eu comecei a ficar ruim, comecei a ficar mal mesmo, comecei a entrar num processo depressivo. Só que eu não enxergava, e ninguém enxergava, né? E quando alguém falava, cara, vai procurar ajuda. Não, aqui ajuda, aqui, esse negócio aí não é isso, não, é só o trabalho que tá foda e tal. E aí passei por um processo, tive alguns confrontos armados, né? Um deles eu cheguei a ficar, tipo, mesmo sem munição, cara, foi horrível. E isso me fez a pensar e começar a refletir, mas o que eu quero na minha vida? Não é isso que eu quero. Pô, eu quero casar, quero ter filho e aí? Né? Eu vou ficar 12 horas de trabalho, às vezes um dia inteiro, pegar um BO, vai viajar para outra cidade, minha família vai ficar aqui sozinha, exposta. Não é isso que eu quero. Foi quando eu comecei a me questionar e me conectei com o desenvolvimento humano. Mas, cara, eu não tenho nada de negativo para falar da polícia. Para mim foi uma escola, foi uma mãe, né? Eu falo mesmo. Aprendi muito. Me tornei adulto mesmo lá dentro, sabe? Tem amigos que eu tenho até hoje lá, eu descobri o poder da amizade. Eu tinha pessoas que eu sabia que se precisasse ia entrar na frente para me proteger de algo, e a recíproca era verdadeira. Então, cara, aprendi muito, principalmente porque eu me conectei muito com os valores da polícia, né? E que é os valores que são coisas muito fortes para mim. E hoje, o que da polícia eu trago para o desenvolvimento humano, né? Como que eu faço essa ponte? Porque lá eu aprendi muita coisa sobre o ser humano, sabe? Sim. Eu aprendi a desenvolver um novo olhar sobre o ser humano. Então, isso me ajuda como profissional, como mentor em desenvolvimento humano, isso me ajuda demais. Mais mesmo, porque quanto mais experiências você tem, maiores são as possibilidades de você poder se conectar e ajudar a outra pessoa. Certo. Né? Então, a polícia me ajudou, me deu muita base, né? Eu tenho um jeitão, dentro do alto impacto, eu tenho esse jeitão mais capitãozão, eles falam que é o capitão Luquezzi, né? Eu tenho esse jeitão mais rigoroso de ser, sim, mais metódico, e isso aí faz com que o meu trabalho seja ainda mais intensificado, né? Consigo um resultado ainda melhor através dessas características que eu desenvolvi dentro da polícia. Dentro da polícia. E como é que foi a decisão de agora não vou mais, não quero mais a polícia, não quero mais ser policial, vou me desligar da corporação, vou me dedicar aqui a outra coisa? Como é que foi essa decisão? Cara, foi um dia, na época, eu passei por uma situação ruim dentro da polícia e tal. Posso até contar bem rapidamente. Tinha passado por um acompanhamento. Tava eu e um parceiro meu. A gente tivemos uma troca de tiro ali, tivemos um confronto armado. Acabou que os caras conseguiram fugir. Nisso, a viatura ficou desguarnecida. E as pessoas que estavam no local, outras pessoas, acabaram vandalizando a viatura, roubaram minha bolsa, furtaram minha bolsa, estava com o celular, carteira, notebook e tal, do parceiro também. A gente chegou na delegacia quase 6 horas da manhã, tal, tipo, arrebentado, tipo, sabe? Porque é um pico de adrenalina muito alto, né? E o proprietário do veículo chegar a olhar e falar assim: vocês são muito burros, porque o seguro ia me pagar 110% do valor do carro, de tudo que estava dentro do carro. Caramba. E a gente olhava a cara do cara e eu ficava tentando salvar. Você tá de sacanagem, né? Aí eu lembro que esse dia foi o pico pra mim. No outro dia eu fui no batalhão. Sua vida pra... Aí eu fui no batalhão e falei assim: olha, eu preciso sair da rua. Aí me deram algumas possibilidades e eu fui parar na cavalaria da polícia. Eu fiquei 2 anos na cavalaria. E foi durante esses 2 anos de cavalaria... Aliás, quando eu fui pra cavalaria foi quando já veio o insight. Daqui pra frente eu vou começar a pensar o que eu vou fazer. Porque eu sabia ser polícia. E foi quando foi quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano e comecei a trilhar esse caminho. E em 2019 foi quando eu recebi uma proposta para vir para Portugal, trazendo comigo uma unidade de uma instituição de treinamentos que eu trabalhava no Brasil. Instituto Você? Exatamente. Instituto Você no Paraná.
Exatamente. Boa. E fazia parte do Instituto Você e ia trazer eles aqui para cá. Enfim, tivemos os acordos comerciais, não desenrolou, não foi bom. Acabou que eles, né, tipo, enfim, rompemos esse projeto. Para mim foi um pouco ruim, né, porque eu fiz um investimento financeiro muito alto e tal, e tive que literalmente recomeçar. Né? Na época eu fiquei legal, fiquei sem emprego e tudo mais. Mas a grande sacada, a grande decisão foi quando me fizeram essa proposta, né, mais especificamente uma pessoa me fez uma proposta de vir para cá. Então esse foi o momento, tipo assim, tá bom, agora é a hora que eu chego. Eu cheguei lá no batalhão, falei, olha, eu vim pedir minha baixa, assinei um documento, devolvi a arma e pronto. Em 1 hora eu já não era mais policial. Foi muito rápido, assim, o processo de desligamento. Certo. E voltando a falar assim, um pouco do Instituto Você, que foi quem te despertou para vir para Portugal, né? O Instituto Você foi lá que eu fiz meu primeiro treinamento de alto impacto. Né? Foi com eles que eu fiz o primeiro treinamento. Então foi ali que despertou. Foi ali que despertou. Eu fazia parte. Eu entrei para a equipe na época. Fui um treinador, né, um dos treinadores do Instituto Você da região e participei, fiz muitos cursos, muitos treinamentos ali por eles. E em 2019, né, eu era um outro franqueado lá do Instituto Você e ele me convidou, fez a proposta para dar esse passo e vir para Portugal para darmos aqui pronto, e criarmos o projeto aqui. Só que tinha muita coisa das entrelinhas que não tinha sido falado e tal, e que eu acabei não observando, né? E também eu trago muita responsabilidade para mim, independentemente de outra pessoa ter sido um grande, enfim, eu trago para mim responsabilidade porque, poxa, eu poderia ter talvez mapeado mais e questionado mais, tudo mais. Enfim, não fiz isso. A questão é, vim, investi tudo que eu podia, né? O investimento de tudo que eu tinha no Brasil, que eu tinha conquistado, foi embora nesse processo. E cheguei para cá, voltei a morar com a minha mãe, né? Não que seja ruim morar com a minha mãe, eu amo minha mãe. Só que assim, não é uma coisa que nós queremos. Depois de morar sozinho 10 anos e termos nossa vida, a gente não quer mais voltar para casa dos nossos pais. Então, na época, eu voltei a morar com a minha mãe, ela morava lá em Reservadinha. Então, foi um processo bem doloroso, assim, né? Foi um recomeço bem doloroso. Entendi. Vamos falar um pouquinho de crenças limitantes. Com certeza chega muita gente para você com esse tipo de coisa, né? Essas crenças limitantes. Assim, e eu tenho falado muito sobre mãe. A pessoa que às vezes é mãe, fica um tempo, às vezes deixa o trabalho, fica fora do mercado de trabalho, depois tem aquela dificuldade de se recolocar novamente, se reencontrar e começa a pensar que não dá para ela fazer nada, não dá para isso, não dá para aquilo. Por quê? Porque tem um filho e tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que ser mãe, tem que ser esposa e que não consegue fazer o trabalho e tal. Existe muito isso. Você pega muitas alunas nos treinamentos com essas crenças limitantes. Eu dei um exemplo, mas tem várias, né? Eu falo que a crença é aquela questão que é o visível e invisível. Né? É uma brincadeira que eu faço, é lente com manga mata. Daí eu pergunto, a galera fala, mata, não mata? Claro que não. Aí pra quem fala que mata, eu falo, quer dizer que se eu te desse um copo com leite com manga, você tomaria? Claro que não. E fala, mas pô, já passou alguns anos desde quando você começou, né? Porque esse é um ótimo exemplo do que é uma crença. Porque aquela pessoa que acredita que leite com manga mata, ela nunca vai tomar um copo de leite com manga, nunca vai se permitir aquela experiência. E o que acontece? Acontece que nós sabemos que não, né? Aquilo foi uma questão lá da época dos escravos, né? Onde existia mais manga do que leite. Então, vamos falar que leite com manga mata, porque eles param de tomar o leite e comem só a manga. E isso permaneceu durante gerações. E isso é uma crença, né? Crença é aquilo tudo que vai regular, ou é sim ou não. Vai regular tudo aquilo que você vai conseguir aprender, desenvolver, como você vai se comportar. Vai vir através de crenças. E respondendo a tua pergunta, sim, vem muitas pessoas hoje, e a grande maioria, a questão estão nas crenças. E essas crenças, como que nós trabalhamos essas crenças? Reafirmando a identidade. Né? Quem a pessoa realmente é. Nós nos desconectamos de quem nós somos ao longo da vida, né? Quem nós somos de verdadeiramente vai ficando lá para trás. Sim.
E a gente começa a viver baseado em crenças, em achar que sim, achar que não, achar sim, achar que sim, que não. Só que quando a gente volta a se reconectar, tem um monte de crença que é quebrada. E existem muitas técnicas, né? Técnicas de PNL, técnicas dentro de processos de hipnoterapia, que no individual que pode ser utilizado, e dentro do próprio treinamento de alto impacto é quebrar crença o tempo todo. E principalmente nessa era digital agora que você olha para a rede social, é sucesso o tempo inteiro na rede social, né? Todo mundo só posta sucesso, só posta coisa boa e tal. Então, às vezes a pessoa olha e ela se desconecta dela porque ela já não quer viver a vida dela, quer viver a vida do outro, que o outro está tendo sucesso e começa a criar uma competição que não é muito saudável, porque a pessoa tem que atingir aquilo ali e às vezes o que está sendo mostrado ali na rede social não é exatamente a realidade, mas a pessoa começa a se conectar aquilo ali e achar que para ela ser feliz, ela tem que ter aquele determinado sucesso que está ali na rede social e que às vezes nem é de verdade. Exatamente. Né? Acontece muito isso. E dito isso, eu já te pergunto aí, te peço para falar com o público que está nos assistindo, qual que é o conselho assim que você julga mais importante que você daria para alguém que precisa melhorar a comunicação a nível pessoal, também profissional? É agora que olha para a câmera? Pronto, fala, pode ser. Tô querendo falar com aquela câmera, ele faz tempo, ela tá me olhando. A grande sacada da comunicação é que ela, assim como qualquer outra área da vida, para você melhorar ela, você precisa de um método. E eu sempre falo isso. É um método. Entender que não é da noite pro dia e que você não pode querer ficar comparando os seus resultados com pessoas que já estão se comunicando há 15, 20, 30, 40 anos. Né? E tem gente que eu já vi gente fazendo um treinamento de comunicação, uma semana depois fala, peça, isso não é para mim não. Mas por quê? Faz uma semana. Ah não, porque eu tô vendo aqui, mas tem lá o Tony Robbins que comunica muito melhor. Claro, óbvio. Uma comparação burra, né? Sim. E eu acho que a questão o primeiro passo para melhorar a comunicação é entender o que realmente está te limitando. O medo, qual que é o medo que você está ali? É o medo do fracasso? É o fracasso que dói? Não, é a rejeição que dói? O que está por trás disso? Né? Porque nós só conseguimos curar aquilo que nós entendemos que está acontecendo. Né? Se eu sei que eu tenho medo de falar em público, legal. Mas e aí? De onde vem isso? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? O primeiro passo é a autoobservação. E aí nós podemos ir para o outro lado, que é começar a treinar a comunicação. Né? Porque se eu começo a treinar algo também, porque comunicação não é dom, né? Comunicação é treino. Né? Você nasce um excelente comunicador, legal. O que acontece é que durante a vida tem pessoas que têm mais estímulos para se tornarem comunicadores. Né? Tem pessoas que ao longo da infância e da adolescência são estimuladas a isso. Tem pessoas que, por conta de sobrevivência, voltando a falar a questão que eu falei lá no começo, aprende que, eu não posso me comunicar muito. E essa pessoa, ao longo da adolescência, não vai ter estímulo. Então, você imagina pegar duas pessoas de 20 anos, que uma teve um estímulo maior e a outra teve um estímulo menor. Essa aqui já treinou, já tem 3.000 horas de voo. Exatamente. Essa tem 200. Né? Então, a grande diferença é essa. Então, assim... a sacada é para dois lados. Primeiro, começa a entender e se questionar da onde vem esse medo. E a outra sacada está ligada diretamente com a questão de começar a treinar, cara. Bacana. Eu sei que você tem uma ampla variedade aí nas formações acadêmicas, mas queria que você falasse em especial um bocadinho da PNL. Da PNL. A PNL é, para quem não sabe, Programação Neurolinguística, né? Exatamente. Pronto, queria que você falasse aí, explicasse um pouco o que é a PNL, falasse um pouco das formações, das certificações que você teve, ou tem, né? E falasse como que isso impacta diretamente nos princípios que você utiliza para criar treinamentos. Claro, claro. É assim, vou fazer uma analogia muito rápida aqui. Imagina que eu tenho um iPhone, né? Imagina que eu tenho 2 iPhones iguais. Exatamente iguais, com a mesma cor de capa, exatamente igual, foram produzidos no mesmo momento, na mesma hora. É igual, idêntico, não muda nada. Eu compro os 2. Aí eu começo a usar os 2. Aí, por acaso, nesse aqui, a câmera para de funcionar. Esse funciona bem. Nesse que eu tô aqui funciona bem. Nesse a câmera para de funcionar. O que eu faço? Eu vou abrir o Google, vou pesquisar como arrumar isso, vou desinstalar o aplicativo, vou reinstalar o aplicativo, que é algo que já veio com o iPhone.
né? Ou seja, na verdade, o iPhone ele é o material, o aplicativo ele foi instalado depois que ele foi pronto, o aplicativo foi instalado nele. Começou a dar problema, eu vou reinstalar, eu vou arrumar uma maneira de arrumar o aplicativo. Perfeito. Certo? O telefone está em perfeito estado. Aí eu vou lá, eu desinstalo o aplicativo, instalo o aplicativo de novo, voilá, a câmera volta a funcionar. Às vezes o que eu preciso fazer é até mudar a versão. Isso é muito comum. Sim. Atualiza aí porque a versão X.8 deu problema, então atualiza. Vamos trazer para a nossa vida, né? Nós nascemos e automaticamente alguém vai lá e instala o aplicativo de câmera em nós, né? Instala. O que são os aplicativos? São crenças, são valores, são capacidades, são comportamentos. E nós vamos recebendo esses aplicativos. Só que chega momentos na vida em que esses aplicativos deixam de funcionar. O que nós temos que fazer? Nós temos que reprogramar esse aplicativo. Nós temos que desinstalar e instalar de novo. Ou nós temos que atualizar ele, né? Seja qual for a necessidade. Então, nós somos um grande iPhone, nascemos com vários aplicativos. Ao longo da vida, vamos recebendo vários aplicativos e, em certo momento, nós temos que reprogramar o nosso neurológico, que é o nosso hardware, né? Então, isso Perfeito. Que a PNL faz, é uma programação neurolinguística. E por que linguística? Porque ela acontece através da linguagem, da comunicação, né? E isso que é... aliás, a PNL foi o meu primeiro passo no mundo do desenvolvimento humano. Na verdade, o que me levou a fazer o treinamento lá no Instituto Você, né, que como eu já falei, foi um treinamento que naquele momento foi a chave da minha vida. Tenho uma gratidão gigantesca por esse método, sabe? Foi muito bom para mim. Foi depois desses 3 dias, aliás, desculpa, foi através da PNL, foi querendo encontrar um lugar para fazer uma formação em PNL que eu cheguei até eles e eu tive uma condição, que eu só ia fazer a formação em PNL se eu fizesse o treinamento, né? E lembra que eu falei que eu tive até uma desavença? Sim. Na época eu falei pro cara, não vou fazer, ué. Não quero fazer eu quero fazer o curso de PNL, não quero fazer esse treinamento aí. E acabou que eu fiz o treinamento, fez todo sentido e eu entendi o porquê. Porque se eu fosse com aquela minha mentalidade, aquela minha maneira de ser, com aquela arrogância, prepotência que eu tinha, para estudar PNL, não ia ter feito sentido nem significado nenhum, né? Então, na verdade, aquele mentor teve uma visão de vou preparar ele para receber aquela ferramenta. Perfeito. E foi incrível, né? Ou seja, já vou mexer em alguns programas que ele está instalado ali, alguns eu vou desinstalar, outros eu vou atualizar, e para levar ele ali para preparar ele para o processo da PNL. E aí, então, eu estudei, né? Então, eu fiz o Practitioner, o Master Practitioner, o Training Trainers, né? Que é tudo na grade de progressão dentro da PNL. Então, eu já fiz vários cursos, inclusive, em lugares diferentes. Fiz formação no Brasil, fiz formação em Portugal de PNL e sou um doido apaixonado por PNL. Recentemente, até eu dei uma formação de PNL em Paris, né? Foi um método online que aconteceu, que foi focado em líderes e empreendedores. PNL focado para esse público. E foi muito legal. Foram 3 meses de aula online e a finalização foi em Paris agora, há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Bacana. Foi muito top. Aí eu vi alguma coisa no Instagram. Fala no Instagram aí, eu vou pedir pro Raj aí, se puder colocar. Aí o Instagram do Petrus na tela pra gente. Pra gente começar a falar um bocadinho, e óbvio que não dá pra deixar de falar um pouco do mais atual, né? Que é o Action. O Action, isso? Exatamente. É o treinamento... Ele não tá no feed ainda? Não, tem um pouquinho para baixo tem aí o anúncio. Ó, tem um anúncio. Eu digo assim, os vídeos do treinamento, como foi ontem, ele não tá ali ainda. Sim. Treinamento Action. A gente tem aqui o autoconhecimento. Coragem, transformação. É a base, né? Ou seja, o Action ele é desenvolvido nesses 6 pilares. O A significa autoconhecimento. Perfeito. Ou seja, é o primeiro passo. Eu tenho que entender quem eu sou, o que me limita e o que realmente eu desejo. Para depois, a questão da coragem a coragem é uma decisão. Você toma a decisão de ter coragem para enfrentar, para desbravar, para seguir, para ressignificar, para aceitar a mudança. E aí, então, isso gera uma transformação que é interna. Essa transformação está ligada ao quê? Transformação de crença, transformação de capacidade, transformação de comportamento, transformação de ambiente. Eu começo a mudar, transformar os meus ambientes, para que isso gere uma integração sistêmica, né? Parte do princípio que a nossa vida está totalmente interligada. A minha saúde física, financeira, profissional, amorosa, social, está tudo interligado. E quando eu me transformo, automaticamente eu influencio
todas essas áreas em simultâneo. Então, eu integro sistemicamente todas as áreas da minha vida. Perfeito. E com isso, com mais clareza, né? E até é uma ferramenta que eu utilizo, eu chamo de mapa da jornada. Então, ao longo do treinamento, as pessoas vão conseguir elaborar objetivos e metas. Como é que foi que você falou no começo? No design. Sim. Né? A ideia do design. Né? Eu estou muito mais alinhado comigo. Eu me reconectei. Não tem mais aquela crença que talvez me fazia eu me sentir incapaz. Não, aquilo não vai funcionar. E isso vai fazer com que eu tenha novos resultados, né? Então, o Action significa isso e proporciona isso aos participantes. Sim. No final, o objetivo é buscar novos resultados para a vida pessoal, profissional. Porque o resultado todo mundo vai ter. A questão é, será que ele é bom? Exatamente. Foi aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Exatamente. E aí tem algumas coisas aí no Instagram. Eu acho que nos stories deve ter algumas coisas, uns pedacinhos do Action. Consegue abrir o stories? Tem aqui o stories. Deve ter um finalzinho ainda. Deve ter alguma coisinha, não sei. Eu sei, galera. Olha, aí uns pedaços. Parte do treinamento ontem. Eu acho que vai ter umas coisas do caco de vidro, hein? Vai passando, hein? Vamos ver. Aí, ó. Olha aí. Olha lá o caco de vidro. Pessoal andando. Consegue colocar na tela aí pro nosso público ver? Pessoal andando aí Olha lá no caco de vidro. Cara, a pessoa deve ir com sentimentos que assim, vai doer e na verdade a pessoa tá tão extasiada, tão impactada que tem gente ela que termina a esteira e fala, acabou? É claro que tem todo como é que se fala? Sobrou até pro filmmaker, viu? Até pro filmmaker, exatamente. Filmmaker. Até ele. Ele ficou olhando e falou, tira o tênis aí, bora aí. Olha lá. E, enfim. E é uma experiência incrível, né? É uma experiência incrível. E não é uma coisa de outro mundo, porque é um método, entendeu? É uma coisa que tem um sentido de existir. Bacana. Enfim, agora acho que o que mais vai ter aí... Vai ter. É que foi a finalização, lá 22 horas atrás, foi mais ou menos quando a gente terminou, né? Mas foi muito interessante. Ó. E ele... Cara, achei sensacional essa sua alusão do telefone aí com os aplicativos, né? Será que dá para fazer com BNL? Será que dá para desinstalar o aplicativo de não Soul Fitness para Soul Fitness aqui para eu tentar voltar? Porque assim, a questão da academia, muita gente se pega com isso. Eu mesmo sou a questão da academia, às vezes é uma falta de hábito também. A gente precisa novamente criar o hábito do exercício físico, né? Não só por questão física, né? Por questão de emagrecer, mas também por questão de saúde mesmo, né? Exatamente. Ou seja, um hábito saudável. Exatamente, E outra, para vocês que estão em casa aí, que estão assistindo, que não sabem, o homem também é filósofo. Tem várias frases aí, eu achei várias frases dele aí no Pensador, no site. Tem lá umas coisinhas. Tem aí, Raio? Olha, quer ver? Tem lá, ó, a gente já separou aqui, ó. Homem é filósofo, tem algumas frases. Essa, por acaso, eu gostei muito. O sucesso do fracasso é quando começamos a duvidar da nossa capacidade. Cara, essa frase aí, eu escrevi ela aqui em Portugal, que foi o fundo do buraco em que eu me coloquei após tudo aquilo que aconteceu em 2019, como eu falei pra você. E foi muito... E no olho da pandemia, quase, né? Começou lá, mas essa frase eu escrevi ela em 2020, essa frase, né? Foi quando eu entendi, falando, não, se eu continuar assim, o meu resultado, por mais que eu cheguei a desejar o resultado do fim, naquele momento, foi um momento muito foda, mas aconteceram umas coisas na semana específica e que fez eu voltar a acreditar, falar, caramba, não, mas eu tenho prazer pela vida, eu quero continuar, né? Ou seja, o fracasso só vai acontecer quando eu começo a duvidar de quem eu sou, né? Do que eu sou capaz, né? Bacana. Tem outras frases, tem aí o maior significado da dor é o aprendizado que você tira dela. Porque também isso é importante, né? É o que você vai fazer com a dor. E por acaso ontem eu estava numa palestra na igreja e estávamos falando muito da azeitona, do ser esmagado, ou seja, a uva, né? Precisa ser esmagada para nascer ali um vinho bom, melhor precisa ser esmagado. Então, assim, quando você é esmagado,
o que você está fazendo com essa dor? Né? Você está transformando isso em algo bom ou você está transformando isso em algo ruim? Isso é importante, né? O significado da dor, o aprendizado que você vai tirar dela. Pô, bacana. Cara, próximos projetos. Fala pra Próximos gente. projetos. Cara, tem projeto, hein? 2024 vai ser um ano top. Próximo Action vai ser em fevereiro. Né? Eu agora, em dezembro... Quero participar, hein? Não, você vai estar lá. É que você já não sabe, mas já tá inscrito. Boa. Não, vai ser sério. Dia 4 de fevereiro vai ter o próximo Action em Lisboa. E dia 11 vai ser no Porto. Boa. Já fica aí o convite aí pro público. Fica aí, a galera já manda mensagem e cola aí na minha página agora no final do ano, porque vai ter campanha de Natal, hein? Boa. Coloca de novo o Instagram do Petros na tela pra gente. Vai ter spoiler, tô dando spoiler no Natal e agora vai ter umas campanhas interessantes. E eu tô com um produto novo aí, uma imersão de 3 dias, que ela é mais ligada à questão de infância, papai, mamãe. Uma pegada, não vai na mesma vibe do Action, que é muito mais intensidade para frente, mas é um método em que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, vamos curar algumas coisas, entender alguns significados e a gente volta por aqui agora de novo. São 3 dias, né? Ou seja, muito mais intensidade, né? Não é de embate, mas é uma intensidade mais interna. É uma cura emocional. Exatamente, assim. vai ser em março. Falta só validar a data. A princípio vai ser na segunda semana de março. Perfeito. E em janeiro, aproveitando a oportunidade, vai ter o Destravando em Comunicação Online, a primeira turma do Destravando em Comunicação Online. São 21 dias assim, é sério, 21 dias de desafio, mas de desafio de verdade. Não é um desafiozinho de comunicação mais ou menos, não. A galera que for participar, em 21 dias vai... O mínimo que ela vai aprender a fazer é se comunicar melhor. O mínimo. Bacana. Vai ser bem interessante. Show. Bom, antes de mais, deixa eu novamente aqui chamar aqui o recado da Groove Go, senão puxam aqui a minha orelha. Bom, para você que está aí assistindo e que tem desejo de montar o seu podcast ou fazer um webinar, gravar aulas ou mesmo criar aí o seu infoproduto profissional, saiba que você pode contar aí com os estúdios da Groove Go. Esse QR Code que está agora na sua tela pode ser acessado através do seu telefone, escaneia esse QR Code e você vai falar com o consultor da Groove Go e vai ter acesso aí a conhecer os estúdios. Inclusive, esse estúdio que a gente está gravando o podcast agora, nesse momento, é o estúdio da Groove Go, é o formato podcast aqui da Groove Go. Você tem aqui formatos para webinar, você tem formatos de âncora, você tem formatos aqui para talk show, você tem fundo para fotografia profissional. Então, se você deseja aí conhecer os nossos estúdios, escaneia o QR Code aí e você vai falar com um consultor da Groove Go, certo? Criação com ritmo e movimento, Groove Go. Bom, como tudo que é bom dura pouco, né? Petros, quero te agradecer muito aí, agradecer a sua presença, agradecer a disponibilidade, agradecer todos esses insights que com certeza vão gerar aí muitos cortes aí na internet para todo mundo curtir e compartilhar. Já quero pedir você, se ainda não fez, faça agora, deixa aí o seu like no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilha aí esse podcast para que atinja o maior número de pessoas e que a gente consiga levar pelo mundo a educação empreendedora, né? Bom, quero te agradecer mais uma vez e pedir aí para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes no Spotify ou para os nossos telespectadores aí no YouTube. Fechou. Agora olhando para lá, né? O maior insight que eu quero compartilhar com vocês é uma frase que diz assim: honre a tua história e respeite o seu processo. O que acontece é que muitas vezes nós desonramos tudo aquilo que nós fomos e construímos ao longo da vida, independentemente de ter sido algo positivo ou negativo. Aliás, do resultado ter sido bom ou ruim. Tudo aconteceu para te trazer aonde você está agora. E você tem que respeitar o seu processo. Porque o processo pode demorar mais, pode demorar menos, vai depender de você. Porém, quando você não respeita o seu processo e faz comparativos inúteis com pessoas e talvez você enxerga que, reforçando uma crença sua de que você não merece, que você não pode, que você não consegue, você vai se afundar. Então, respeite o seu processo.
um passo de cada vez, construindo a sua jornada. Como nós vimos ali, com a metáfora do glass walking, do caminhar sobre o vidro, a jornada se constrói passo a passo e é sempre para frente que se caminha. Bacana. Petrus, Renan, muito obrigado, irmão. Obrigado aí por tudo. Pelo convite. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Compartilha aí o nosso vídeo. Obrigado por mais um Na Mala Cast, o seu podcast business. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, até mais.